E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Tamo de volta, né? Depois de alguns dias sem postar aqui, né? Semana Santa e feriado, né? Então, tamo de volta agora com Reacts. E já temos aqui o Flávio Bolsonaro, foi lá no Inteligência Limitada e parece que deu uma peidada pro Nicolas Ferreira, não é possível. Será que o Nicolas está sendo. Vai ser o grande líder dessa direita? Vamos acompanhar então, né? Fala, seus mal diagramados! De tempos em tempos aparece um novo fenômeno avassalador na política brasileira. Os dois mais marcantes dos anos 80 para cá, inegavelmente, são Lula e Bolsonaro. Qualquer tentativa de criar cópias falhou miseravelmente. Na esquerda, ressentidos como Cristóvão Buarque, Ciro Gomes, Heloísa Helena e Gabeira adotaram o discurso de que, se o Lula não fosse o Lula, eles seriam o Lula. Já na direita, a ideia de substituir o mito é mais recente, já que se o podrão não estivesse em cana e inelegível, com certeza tentaria um segundo mandato neste ano. Novos nomes foram colocados à mesa. Tarcínico foi preterido por ter o charme e o carisma de um Toyota Etios e um desempenho. O Tarcísio não tem carisma nenhum, né, velho? O cara não. Sei lá. O cara é estranho, né, velho? Você olha a cara dele, o cara tem a cara de estranho. Político pífio, aumentando impostos estaduais, enfiando pedágio até no meio do shopping, abandonando prefeitos do interior, doando a Sabesp para os amigos e vendendo terras públicas com um descontinho de 90% e ainda assim vai terminar o mandato com as contas no vermelho. Mas isso não importa, já que para o eleitorado caipira desse estado, só o governo federal precisa ter responsabilidade com as contas públicas. E cheque. E eu falei para alguns amigos meus que são de direita, né, bolsonaristas. Eu falei, cara, no final, acho que no ano passado, quando falaram de Tarcísio, eu falei, cara, Tarcísio não vai arriscar sair do governo de São Paulo para perder para perder para presidente. Ele não vai arriscar. Ele vai ficar mais 4 anos como governador e ele vem em 2000, e aí em 2030 ele sai. Aí em 2030, meu irmão, aí vai ser briga, tá? Vai ter uns 30 querendo concorrer. Não pode ocupar esse cargo porque é como aqueles personagens de filmes que mostram a história de uma pessoa sem passado. Não que ela não tenha passado, é que é melhor não arriscar que esse passado venha à tona, se é que vocês me entendem. Nicolas seria o nome mais indicado para disputar a presidência nesse cenário, Não tem mas idade. para nossa sorte ainda não tem idade. Para o nosso azar, um dia ele terá, ou não. Vamos aguardar, porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Carluxo é Exatamente. Mas eu acho que o Nicolas só pode concorrer lá em 2034, né? Pela idade dele, né? Acho que só 2034. Então tem bastante tempo ainda. doente mental e Eduardo está foragido. Sobrou para o Flávio a missão de levar o bolsonarismo de volta ao poder. Não era o nome ideal. O 01 é apenas um membro clássico do Centrão que emendaria 5 mandatos seguidos de senador até se aposentar após enriquecer ilicitamente por 4 décadas. O que, convenhamos, é o desejo de carreira de 10 entre 10 políticos do PL, União Brasil, Republicanos e PP. Mas ele teve que sair da zona de conforto. O meu também, tá? Eu não sou hipócrita, não. Se eu fosse também, ia ser 5 mandatos direto sem... e depois eu aposentava. Não sou hipócrita. Para defender o legado do pai. Se perder, ano que vem estará de pijaminha listrado com um mito na papuda. Se ganhar, fará tudo o que o Laranjão mandar.
dado seu nível de subserviência a Washington. E o meninão do papai vai ter trabalho para convencer o eleitorado em 2026. Em participação no podcast Inteligência Limitada de Rogério Vilela, ele não empolgou tanto quanto era esperado. A audiência no pico não bateu 20 mil, que é pro Flávio se ligar que não é o papai que atraía eleitor por ser um tiozão fala irritadinho degenerado. Ele não conseguir 20 mil na Inteligência Limitada. Eu tava vendo agora há pouco o Daniel Lopes tá lá no Inteligência Limitada agora ao vivo, tava com 27 mil. Falando de guerra do Irã. Ao contrário, 01 é pressão baixa, emplaca 0 mitadas. Lembra um vendedor de carro preguiçoso e entediado que mete vários migués durante o expediente para beber, resolver uns lances aí e se encontrar com puta. Tamanha a falta de vontade que ele exala de estar nessa situação que pode levá-lo ao chilindró em menos de um ano. O que ficou ainda mais evidente na participação dele no Vilela, viu? O cara passou 2 horas repetindo platitudes, evitando conflitos e, diferente do pai, nem propôs mudar tudo que está aí, tá ok? Quando confrontado sobre o Nicolas, deu para perceber que o poder do chups nas redes intimida o Flávio. O deputado federal mineiro pode viver de embates com o Eduardo diariamente e até não esconder que pretende substituir o bolsonarismo pelo nicolismo, mas Flávio difere do resto da família por evitar uma encrenca com o twink evangélico. O Eduardo é uma liderança, o Nicolas é uma liderança e eu acho que o Eduardo, por estar nessa situação lá de fora, que ele está passando dificuldade lá, ele está com as contas dele bloqueadas, as contas da mulher dele estão bloqueadas, ele está se virando lá com amigos, ele tem um dinheirinho que ele conseguiu guardar. Então ele fica... Ainda está com a conta bloqueada? Ainda está com a conta bloqueada. Então ele fica ali numa tensão pensando o seguinte, por que essas pessoas não estão enxergando que tem que estar todo mundo junto, que tem que... ele quer ele queria que o Nicolas e o outro pessoal tá mais ativo, é isso? Briga Inteligente. Ele queria que tivesse todo mundo em volta da própria família Bolsonaro, né? Ele queria que todos da direita estivessem orbitando aqui ao Bolsonaro, todo mundo estivesse orbitando o Bolsonaro aqui para sempre. É isso que ele quer. E aí, quando não tiver mais Bolsonaro, que seja ele, que seja o irmão dele, né, e os outros tantos irmãos. Gente, do ponto de vista estratégico, para se vender como moderado, pode até ser, mas muito frustrante do ponto de vista da expectativa. Nas redes, é consolidado que um membro da família sempre optará pela treta e por caminhos em que o caos vai reinar absolutamente em troca de nenhuma. Uma parte interessante dessa resposta é que o Flávio reconhece que o bolsonarismo não foi bom em doutrinar os seus seguidores. Os grupos se digladiam, novos clãs querem o poder. Em Minas mesmo, Nicolas compete com Cleitinho. Enquanto um quer meter a família toda em política, o outro também, e vai levar o irmão junto para Brasília. No Ceará, Raspa Caneco quer emplacar o pai como senador. E por aí vai. Todo mundo já percebeu que, além de Lula, a própria direita vai se enfrentar nessa eleição, por assim dizer. Flávio também reconhece que o irmão Eduardo passa por dificuldades financeiras nos Estados Unidos por ainda ter as contas bloqueadas, mas que dá os seus pulos. Porém, entrega que a campanha neste ano tem 2 objetivos principais: tirar o pai da cadeia e abrir a possibilidade do Eduardo voltar ao Brasil. É só isso que eles querem. Que frame, hein? Que frame que parou aqui. Mas é só isso que eles querem. Só quer tirar o pai dele da cadeia e que o Eduardo volte. Só. Eles não querem mais nada, não tem plano. Tanto que a primeira coisa, todos eles falam da direita, a primeira coisa que eles vão fazer assim que se ganhar, assim que assumir o governo, é dar anistia pro Bolsonaro. Né? Não tem mais nada, não tem nada. Não vai criar uma lei, não vai projeto. É só tirar o cara da cadeia. Povo, que se f***! Não é à toa que o Bananinha está numa onda desesperadora em busca de votos, servindo como garoto propaganda involuntário do TSE e ensinando brasileiros que moram no exterior
como se cadastrar para participar da eleição em outubro e assim garantir os votos que faltarão para o Flávio se eleger. Flávio ainda mostrou que não terá fibra para responder nenhuma pergunta polêmica nesta eleição, tanto que, quando surgiu o questionamento sobre Queiroz e o esquema de rachadinhas, o mano quase desmaiou e se cagou de novo. Que é o lance das rachadinhas. Vamos falar das partes polêmicas aqui, né, Lene? Quer pegar alguma pergunta? Aí me ferrei. Eu tenho a minha, mas eu completo em cima do... que eu tô vendo muita gente perguntando sobre isso, né? Tem uma pergunta do Rodrigo aqui, ele fala o seguinte, ó. Seu ex-assessor Queiroz confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. Não que isso faça diferença para o eleitorado que votará nele só pelo sobrenome. E até por isso acho que o Lula não deve ir para debate neste ano. Serão 7 candidatos de direita contra ele, todos prontinhos para fazer tabelinhas em prol do rachadinha. Vai ser armadilha para o Nine aparecer em debate quando não existe a menor possibilidade de conseguir grudar no Flávio a fama de bandido que poderia fazer com que o eleitorado de direita viesse a rejeitá-lo. Outra situação que não desgasta em nada a imagem do senador, mas comprova a vagabundagem dele, é quando foi perguntado sobre ter votado favorável à lei anti-misoginia e ele mete um migué que não prestou muita atenção no que votou porque o pai tinha conseguido a prisão domiciliar no mesmo dia. Da misoginia, você foi muito criticado pela tua opinião sobre. Não, ele foi o seguinte, né? O que aconteceu ali, Vilela? No Senado, foi bem no dia que o meu pai teve a domiciliar humanitária autorizada, né? Eu estava ali dando entrevistas, né, explicando, comentando, né, o que tinha acontecido. Obviamente estava com foco naquilo e estava tendo a votação desse projeto no Senado. E aí eu não estava prestando atenção na pauta, minha assessora falou, votação nominal aqui agora. A orientação é voto sim do partido. Mas eu pensei, cara, tinha uma emenda do senador Portinho que ia resolver, ou pelo menos resolver grande parte desses problemas que esse projeto tem, tá? E eu não vi ali no Senado espaço, o Vilela, para fazer a alteração. A votação ia ser aprovada e a esquerda estava ali pronta com o discurso para me atacar como se fosse contra as mulheres. Prioridades. Esses caras... Ai, cara, os caras... Toda vez que tem algum voto que é polêmico, né? Que aí eles votam com a oposição, né, com o governo. Não sei, cara, eu tava meio distraído, não sei o que lá, né? Eu tava pensando em outra coisa. Imagina o tanto de coisa que eles já votaram, sem nem saber o que era. E só pra fuder com os outros, né, velho? Uma política baseada em se preocupar com o pai e com a família. Sim. E ainda bota a culpa na esquerda, que estaria pronta para atacá-lo se ele votasse diferente. Perdeu tanto a linha que até derrubou os copos em cima da mesa para depois se fingir de equilibrado, que se importa com a vida das mulheres, claro. Ele vai ser alterado, se é que ele vai ser colocado em... colocado. Tranquilo. Vindo do histórico que essa família tem no tema, dá pra confiar sim. Agora vamos às propostas de Flávio Bolsonaro no podcast. Isso nem existiu, nem mesmo proposta absurda, daquelas que é impossível ser colocada em prática, mas que agita as massas. Péssimo candidato para cortes lacradores no TikTok, 0 mitadas. Saudades do Jair, pelo menos gerava muito entretenimento. É isso aí, galera. Credo, pelo amor de Deus. Então é isso, né? Vamos ver, eu tô ansioso pra começar essa campanha, pra ver os memes que vai dar, cara, porque esses caras são muito ruins, velho. Essa direita aí é muito fraquinha, velho. Eu acho que quando começar os debates, talvez eles mesmos se derretam ali, sabe? Porque vai ser um querendo esganar o outro. É isso aí. Vamos lá, né? Vai, Flavinho. Tô até com a camisa de seleção aqui em homenagem a vocês aí. Falou.